dar início à nossa leitura do dia. Nós estamos no dia 228 e as escrituras do dia hoje são Neemias capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 12, versículo 26. Em seguida vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao 33. Depois vamos ler Salmos capítulo 34, do versículo 11 ao 22. E por último, vamos ler Provérbios capítulo 21, do versículo 14 ao 16. Vamos dar início à nossa leitura, lendo Neemias capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 12, versículo 26. Relação dos que ficaram morando em Jerusalém. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataias, filho de Urias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Azaias, filho de Adaias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que moraram em Jerusalém foram 478 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 958. Joel, filho de Sicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam serviço do templo, 822. Adaias, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendentes deles, Jabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaias, filho de Assude, filho de Aziricão, filho de Azabias, filho de Buni. Sebai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço no lado de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabade, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações, e Baquebúquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galaal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas,
162, os que ficaram morando nas cidades de Judá. Os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceram em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zia e Gispa. Os superintendentes dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaias, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo, os residentes nas aldeias. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat-Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabezel e suas aldeias, e em Jesuá, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Suá, em Barseba e as suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas suas aldeias, em Naquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam desde Barseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artifícios. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim, os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Saraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe, Gedaias, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jaduá. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias, de Seraias, Meraias, de Jeremias, Ananias, dos Edras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moabdias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaias, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaias, Uzi, de Salai,
Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaias, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficaram diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Abadias, Mesulão, Talmão e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdra, o sacerdote e escriba. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao 33. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônio e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser praticantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Os limites da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Como de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não coma por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro, pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Agora vamos ler Salmos, capítulo 34, versículo 11 ao 22. Vejam, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem.
Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamem o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Agora, para finalizar, vamos ler Provérbios capítulo 21, versículo 14 ao 16. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. E obrigado pela sua participação. E amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na leitura da palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço e até amanhã.